E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje nós vamos desdobrar um mapa conceitual novinho em folha, que, literalmente, vira de cabeça para baixo a nossa compreensão sobre a natureza fundamental da existência. A ideia aqui não é ficar rodando em círculos naqueles debates filosóficos antigos, mas sim apresentar uma estrutura lógica, fria, onde peças que pareciam totalmente separadas finalmente dão aquele clique e se encaixam com perfeição. Então vamos mergulhar logo de cara nessa pergunta central. E se a física, a inteligência e a ética forem exatamente a mesma coisa? Pode parecer loucura, mas e se aquelas barreiras super rígidas que separam as ciências exatas da filosofia forem só uma grande ilusão de ótica da nossa mente? O objetivo dessa exploração não é criar poesia, mas mostrar, de forma matemática e ontológica, que essas disciplinas estão descrevendo exatamente o mesmo fenômeno, só que operando em intensidades diferentes. Bom, só para tirar do caminho, aquele debate cansativo sobre o nada absoluto já está superado por aqui. A inexistência total é simplesmente irracional. A realidade atual está aí. Existe, e o ser é a condição prévia de absolutamente tudo. A física moderna e a cosmologia são maravilhosas para explicar como as peças de xadrez se movem no tabuleiro, mapeando os campos, as flutuações e os vácuos quânticos. Mas a academia, às vezes, confunde esse palco vazio com a ausência de ser. A teoria da realidade máxima vai muito além. Ela explica de onde veio a própria madeira do tabuleiro. E para entender a magnitude de tudo isso, basta lembrar daquela famosa analogia dos DVDs. Na nossa perspectiva aqui, presos no espaço e no tempo, parece que o universo está sempre criando coisas novas, com elementos surgindo e desaparecendo a todo instante. Mas, se olharmos com as lentes da realidade máxima, a totalidade fora do tempo já contém todas as diferenciações possíveis. É como se todos os DVDs, com todas as histórias possíveis, já estivessem gravados lá na prateleira. A nossa existência no agora é apenas a reprodução, é o play de uma trajetória sendo percorrida dentro do que já é. Seção 1. A grande unificação da realidade. Vamos ver como isso se constrói na prática. Física, inteligência e ética não são departamentos isolados numa universidade cósmica. A física é, na verdade, só o nome que a gente dá para a diferenciação do ser quando ele está num estado de baixa organização. Agora, quando esse processo começa a gerar ordem no meio do caos e do ruído, a gente chama isso de inteligência, que é um baita trabalho anti-entrópico, aliás. E, finalmente, quando o sistema fica tão hipercomplexo que atinge uma consciência relacional sobre os outros, adivinhem? O nome disso é ética. É exatamente o mesmo processo, apenas ganhando cada vez mais intensidade. E isso explica perfeitamente de onde vêm as nossas categorias acadêmicas. Tem um termo técnico muito bom para isso: estabilizações cognitivas. No fundo, nós somos mentes limitadas, tentando processar um universo infinito e contínuo. Aí nós criamos rótulos para conseguir entender. Os humanos nas cavernas tinham os rótulos deles, a ciência moderna tem os dela. Mas essas disciplinas acadêmicas são só mapas, são heurísticas locais e ferramentas de navegação da nossa mente. Elas não são a arquitetura fundamental da realidade. Seção 2. Ética. A geometria da complexidade. Agora, vale destacar esse conceito de profundidade lógica, porque ele é o coração de tudo. Se olharmos para a história evolutiva, complexidade não é só um sistema ter um monte de engrenagens. É a quantidade monumental de processamento histórico que foi necessária para aquela coisa existir. Para fazer as partículas primordiais, precisou de pouca coisa, mas para gerar um organismo consciente como nós, foram quase 14 bilhões de anos do universo rodando testes ininterruptos. Isso confere à vida e à biosfera o que a teoria chama de maior valor informacional conhecido, o famoso IV. É pura riqueza de história acumulada no nosso hardware biológico. O que nos leva para uma consequência matemática inevitável: a regra de proporcionalidade. Aquela velha sabedoria de que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é um conselho simpático para colar na parede, é literalmente uma lei estrutural de sobrevivência. Se um sistema atinge um nível absurdo de complexidade e potência, mas não tem coerência relacional, ou seja, falta de ética, ele entra em colapso rapidamente. Ele simplesmente não consegue se sustentar no tempo e implode. Então, o ponto crucial da exploração de hoje é esse. A ética não é um sermão ou uma escolha moral opcional. Ela atua como uma geometria invisível, fria e estrutural que impede que inteligências potentes se desintegrem.
O filósofo Spinoza já tinha percebido isso brilhantemente, muito antes dessa formulação matemática, quando disse que a ética é a geometria do afeto. É o puro design necessário para que sistemas altamente complexos continuem se expandindo, em vez de apertarem o próprio botão de autodestruição. Seção 3. O paradoxo do ser humano antiético. E aí o que acontece quando entra em cena um agente com potência relacional negativa? É o que se categoriza aqui como I5 negativo. Imaginemos um ser humano antiético. De um lado, ele tem o peso de bilhões de anos de uma biologia perfeita e uma evolução belíssima. Mas, do outro lado, ele tem um comportamento ignorante que age para reduzir a potência de tudo ao redor. Sabe qual é o resultado líquido disso? Um rombo, um colapso imediato no valor informacional de todo o ecossistema. Por isso que agir de forma antiética não é ser simplesmente mal. É, na verdade, a cúpula absoluta da burrice. É uma falha massiva da inteligência básica anti-entropia. Imaginem só, destruir de forma consciente uma biosfera que levou bilhões de anos para acumular complexidade é o equivalente a uma inteligência regredindo, apagando com as próprias mãos todo o trabalho exaustivo que o universo teve para construir o próprio palco da vida. Seção 4. Prioridades para a sobrevivência. Então, como a humanidade foge dessa autodestruição? Através de uma matriz de prioridades baseada estritamente nessa lógica do valor informacional. Quando olhamos para a base, fica muito evidente que segurança pública e educação ocupam a prioridade máxima, sem qualquer margem para discussão. O motivo é muito simples e pragmático. A violência destrói diretamente as vidas humanas, que são as detentoras do nível máximo de IV, e a falta de educação congela a capacidade de agir desses mesmos agentes. Sem resolver a base que protege o que tem mais valor, todos os outros esforços globais se tornam praticamente uma distração. Nossas decisões coletivas não podem mais ser guiadas por intuições vagas ou achismos. Nós precisamos focar na regra de ouro das prioridades. É preciso agir sempre no sentido de proteger e expandir aquilo que tem o maior histórico acumulado pela natureza. Buscar o maior efeito multiplicador positivo na rede de relações e, claro, fazer isso de forma realista com a tecnologia e recursos que temos hoje. É pura engenharia de sobrevivência. Isso tudo coroa uma verdadeira grande unificação. Dentro desse sistema fechado, que é a realidade máxima, a verdade científica, a consciência e a ética servem rigorosamente a mesma dinâmica. O conceito de bem deixa de ser uma nuvem subjetiva e passa a ser matematicamente definível. É tudo aquilo que aumenta o valor informacional líquido, que protege a profundidade lógica e que permite que a colossal arquitetura da existência se expanda. E para fecharmos o mergulho de hoje, fica uma provocação pairando no ar. Entender a realidade com esse mapa em mãos é libertador. Mas, se a própria física dita que sistemas altamente potentes que não escalam a sua ética invariavelmente acabam se autodestruindo, olhando para o momento atual da nossa civilização, qual será exatamente a trajetória que o nosso DVD coletivo escolheu reproduzir agora? Fica a reflexão para continuarmos expandindo nossas mentes. Até a próxima exploração. A física moderna consegue calcular com uma perfeição quase assustadora a órbita de um planeta distante. Sim, é uma precisão absurda. Exato. Se a gente precisar saber a trajetória de um asteroide ou, como a gravidade dobra a luz de uma estrela, a ciência simplesmente nos entrega as equações. É como se a gente entendesse perfeitamente como as peças de xadrez se movem no tabuleiro. Nossa, sim, essa analogia é perfeita. Mas o lance é que essa mesma física sofre de um ponto cego monumental. Com certeza. Ela falha de forma, espetacular quando a gente tenta usar essas regras para explicar de onde veio a madeira que construiu o tabuleiro. É a velha questão do como versus o porquê das coisas existirem, né? Isso. E na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa tese radical, baseada no documento Fundamentos Ontológicos da Realidade Máxima. Que é um texto bem denso, mas fascinante. Muito. E a missão aqui não é ficar debatendo velhas filosofias abstratas. A gente vai testar os limites de uma inovação conceitual que promete resolver esse problema da madeira. E não só isso, mas provar que a física, a inteligência e a ética são a mesma estrutura lógica. Cara, isso é muito louco. E para quem está ouvindo a nossa discussão agora, a regra de ouro hoje é ser como exploradores mapeando um território novo. Sem dogmas, apenas lógica. Total.
E para esse mapa fazer sentido, a gente precisa estabelecer logo de cara o que é a realidade. O texto faz uma diferença entre o ser e o existir, sabe? Sim, essa é a distinção fundamental. Porque a cosmologia tradicional, ela bateu cabeça por décadas tentando explicar como o universo surgiu do nada. Aquele papo do nada absoluto, né? Exatamente. Mas o texto supera isso. O debate do nada absoluto não faz sentido lógico. O ser é atemporal, é a condição prévia invariante de tudo. E o existir seria o verbo, a coisa que varia, aquilo que se manifesta. Precisamente. Como existe uma realidade atual, manifesta agora, o ser é inegrável. O erro enorme que muitos físicos cometem é olhar para o tal do vácuo quântico e chamar aquilo de nada. Mas peraí, o vácuo quântico é super agitado, não é tipo uma sopa fervendo? Totalmente. Ele não tem nada de vazio. Ele é lotado de energia, de potencialidade, de leis. Então dizer que tudo veio do vácuo quântico não é dizer que veio do nada. De jeito nenhum. A infraestrutura já está toda ali. Tentar explicar a origem da realidade apontando para o vácuo quântico é tipo tentar explicar a origem do oceano apontando para uma onda. Nossa, faz muito sentido. Bom, vamos desempacotar isso, porque a fonte traz uma analogia genial que ajuda muito a visualizar. A analogia dos DVDs. Essa analogia é fantástica. Né? A ideia é que a realidade máxima não é um supercomputador suando a camisa para processar o futuro em tempo real. Não é um Deus calculando o que vai acontecer. É bem diferente disso. Sim, é como se fosse uma coleção infinita de DVDs já completamente gravados. De ponta a ponta. Todas as possibilidades já estão lá. E a gente, dentro do espaço-tempo, está só dando play. Exato, estamos só percorrendo a trajetória. E o que é fascinante aqui, o que muda o paradigma, é que para a realidade máxima, nada surgiu. A manifestação não é criação de matéria a partir de um vazio mágico. Quer dizer que a gente sofre dessa ilusão de que as coisas estão sendo criadas a cada segundo só porque estamos presos no frame a frame do filme. Isso mesmo. Para o DVD em si, o início, meio e o fim existem simultaneamente. Cara, mas aí eu fico pensando em coisas como a quebra de simetria de Sakharov, que é basicamente a faísca que permitiu que sobrasse mais matéria do que antimatéria lá no começo do universo. Sim, o que impediu o universo de se aniquilar em luz pura. Isso. A gente sempre tratou isso como a origem de tudo. Mas sob essa lente do DVD, o que isso vira? Ela perde esse status de criadora. A quebra de simetria continua sendo fundamental para a nossa sobrevivência física, claro. Mas não é a origem. Não. Ela é só uma regra local. É como esse DVD específico que a gente habita funciona por dentro, uma engrenagem do disco, não o autor dele. Entendi. Mas espera, se o universo é esse DVD já gravadão sendo percorrido, por que a gente vê a realidade dividida em gavetas tão separadas? Como assim? Tipo, a física é uma coisa, a inteligência humana é outra, a ética parece uma invenção totalmente nossa. Como essas gavetas se conectam no mesmo disco? Aí é que o documento traz o seu maior insight. Conta pra gente. Eles chamam isso de estabilizações cognitivas. A grande revelação é que física, inteligência e ética não são domínios separados de jeito nenhum. Não são. Não. É tudo o mesmíssimo processo de diferenciação do ser, só que em intensidades diferentes. O erro histórico foi tratar esses rótulos como coisas independentes. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso. Tipo, a física seria só um nome que a gente dá para essa diferenciação quando ela opera num nível de organização muito baixo. Exatamente. Partículas batendo em partículas, uma mecânica cega. E a inteligência seria esse mesmo processo, mas numa marcha mais alta, gerando ordem a partir do ruído, fazendo um trabalho antientrópico. Perfeito. Você tira a ordem do caos. E a ética, finalmente, seria a diferenciação acontecendo na consciência relacional. Isso. É um contínuo. Calma aí, eu preciso te desafiar agora. Você está me dizendo que a gravidade que segura um planeta e a minha escolha ética de, sei lá, não trair um amigo, são literalmente a mesma mecânica? Se a gente conectar com o quadro geral, a resposta lógica é um sonoro sim. Cara, dá um nó na cabeça. Dá mesmo, porque é contraintuitivo. A gente fatiou a realidade para conseguir entender ela. Mas o fluxo é um só. A gravidade é a estabilização na menor complexidade. E a ética é na altíssima complexidade geométrica. Exato.
O abismo entre exatas e humanas é uma ilusão da nossa cognição. Nossa, isso amarra tudo de um jeito muito forte. Mas, se ética é uma propriedade estrutural, uma física da realidade, como ela funciona na prática matemática da coisa? Para entender a matemática disso, o texto traz o conceito de profundidade lógica do Charles Bennett. Que não é só ser complicado, né? De forma alguma. Complexidade, aqui, é o processamento histórico acumulado. O quanto de história foi necessário para algo existir. Entendi. Para quem nos acompanha, pensa num ser humano. O nosso valor não é só porque a gente sabe fazer conta ou tocar violão? Sim, o valor vem dos bilhões de anos de testes. Exato. Bilhões de anos da biologia planetária, testando, falhando, adaptando, isso é muito pesado. E se você compara isso com uma inteligência artificial moderna, por exemplo? A IA tem uma profundidade lógica super baixa, certo? Baixíssima. Ela foi treinada em servidores por alguns anos. Não passou por bilhões de anos de forja evolutiva. Faz sentido. E o documento usa duas siglas para mapear isso de um jeito bem prático, o I e o IV. Isso, vamos explicar isso de um jeito leve. Sim, o E seria tipo a entropia informacional, que é o caos, a potencialidade. É o ruído que pode virar qualquer coisa. E o IV é o valor informacional, a riqueza de história, é o valor real, a profundidade que se consolidou. Um planeta de pedra estéril tem um IV muito baixo. E a nossa biosfera tem um IV absurdo de alto. Incalculável. E aqui é que a coisa fica realmente interessante no ponto de vista prático. Por quê? Porque a ausência de ética deixa de ser só um problema moral. Destruir algo com um IV altíssimo é, literalmente, uma falha de inteligência. É a cúpula da burrice. Exato. Se a inteligência serve para organizar o caos e aumentar o valor informacional, agir de forma antiética é colapsar esse sistema. Tipo um vírus apagando o disco rígido mais valioso que existe. Destruir ecossistemas, iniciar guerras, isso não é só maldade, é entropia burra. E isso nos leva à regra de proporcionalidade, que o texto baseia fortemente em Spinoza. O filósofo, certo? Ele mesmo. A regra diz que quanto mais potente é uma inteligência, maior a coerência ética que ela precisa ter, ou ela colapsa instantaneamente. É a velha regra do grandes poderes, grandes responsabilidades elevada a uma lei da termodinâmica? Perfeito. A ética é a geometria do afeto. Se uma civilização cria tecnologia para manipular átomos ou o clima, mas não tem ética, ela desmorona. Não é um castigo dos deuses, então? Não, é pura instabilidade física. O sistema rui pelo próprio peso. Caramba, isso tira aquele tom de sermão religioso e transforma a ética num manual de engenharia estrutural para a sobrevivência. É exatamente o que é. E o texto foca no ser mais complexo que conhecemos, que atinge o chamado nível IV5. Que somos nós, os seres humanos. Sim, o humano plenamente desenvolvido, capaz de aumentar a complexidade. Mas existe um perigo letal mapeado aí. Que eles chamam de IV5, com um sinal negativo. O IV5-. Isso levanta uma questão importantíssima. O que é o IV5-? É o indivíduo que tem bilhões de anos de biologia, alta inteligência logística, mas a potência relacional dele é negativa. Ou seja, ele joga contra o time da complexidade. Ele opera na ignorância e na servidão aos afetos tristes, como diria Spinoza. Tipo um líder corporativo ou político super inteligente que usa tecnologia de ponta, planejamento complexo. Mas faz isso para destruir recursos vitais, só por um lucro de curtíssimo prazo. Ele está ativamente subtraindo o valor informacional, o IV, do planeta. Ele é uma arma de altíssima complexidade atirando no próprio alicerce. E isso justifica totalmente a matriz de prioridades do mundo real que o documento propõe. Porque se a gente tem recursos limitados, a gente precisa saber onde focar, né? Exato. Não adianta nada a civilização investir bilhões em criptografia pós-quântica ou numa compressão de dados melhor se o pilar que sustenta a profundidade lógica está podre. E aqui a gente tem que ser bem neutro para explicar as fontes, porque não é uma questão de direita ou esquerda. Não tem ideologia nisso. A dedução estritamente lógica do texto aponta duas prioridades máximas inegociáveis:
segurança pública e educação de qualidade. Que parecem pautas comuns, mas o motivo delas é radicalmente estrutural. Me explica como a segurança pública entra nessa física da ética. A segurança não é só bem-estar social. Ela é a contenção contra a destruição imediata do valor informacional. Porque a violência e o assassinato eliminam a maior profundidade lógica local que existe, que é a vida humana. Exatamente. Sem segurança básica, o sistema simplesmente sangra seu valor mais alto antes de poder fazer qualquer outra coisa. E a educação? Porque ela é a outra metade inegociável dessa matriz. Porque se a falta de segurança destrói o EV5, a falta de educação é o que fabrica o EV5-. Nossa, pesadíssimos. É a realidade. Se você tem um cérebro de altíssima complexidade e não calibra ele com educação, ele não entende a própria relação com o todo. E aí ele não consegue agir de forma ética, operando no caos. Sim. A educação é o que capacita o indivíduo a aumentar a potência da rede. Qualquer coisa fora dessas duas prioridades, sem resolver o básico antes, é construir um prédio gigante numa areia movediça. É distração pura. Vai desmoronar, não é uma questão de se, mas de quando. Totalmente. Então, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Eu acho que a grande sacada aqui é como eles redefinem a palavra bem. O bem deixa de ser uma coisa romântica, né? Sim. Deixa de ser aquele sermão de fim de semana que a gente escuta e já esquece. O bem vira algo matematicamente mensurável. É simplesmente qualquer ação que aumente o valor informacional líquido do sistema. Isso. Seja você ensinando algo para alguém ou criando uma tecnologia limpa. Tudo que expande a complexidade da realidade é o bem. É um sistema fechado, elegante demais e muito implacável. A verdade, a consciência e a ética são provadas como eixos da mesma realidade física. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente fechar a exploração de hoje. Manda. Se o nosso universo é realmente um DVD já gravado, e a ética é essa regra de sobrevivência estrutural inegociável, o que impede civilizações complexas de se destruírem? Né? Sim, a regra da proporcionalidade. Então, o que acontece com a leitura do nosso disco se a humanidade falhar sistematicamente nessa regra? É uma excelente pergunta. Se a gente continuar fabricando o IV5 e focando em distrações, será que o filme simplesmente pula a nossa cena? E aí permite que a inteligência e o valor informacional brotem em algum outro canto da galáxia que respeite a ética? É a termodinâmica seguindo o curso natural dela, né? Pois é. Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. Até o nosso próximo mergulho.